E aí, ex-alunos do CPV, futuros alunos do INSPER. Vamos começar a fazer a correção e os comentários aqui a respeito da parte de gramática da língua portuguesa. Trabalhar só as 3 primeiras questõezinhas de texto e depois a gente embarca na gramática, né? Já que o texto tem tanto questões de gramática quanto de interpretação. A prova foi uma prova não fora, né? Bem dentro do que o INSPER costuma fazer, com algumas questõezinhas um pouco polêmicas. Pode ser que você tenha talvez ficado um pouco inseguro, principalmente em 2, e você tem razão dessa insegurança sim, ok? Vamos falar sobre essas 2. Nos demais foi dentro do que o INSPER costuma fazer, uma prova sem grandes surpresas, tendo em vista os vestibulares anteriores, ok? Começar aqui com a questão de número 1. Tem um pequeno texto aí que eu vou ler aqui na minha folha. Um pequeno texto, não, um grande texto sobre segurança. Um texto sobre segurança, uma crônica do Fernando Veríssimo, falando sobre um condomínio. Quanto mais eles tentavam se proteger dos bandidos, mais os bandidos entravam, até que chegou um ponto em que a situação ficou ruim para os moradores. Os moradores ficaram enclausurados diante de tanta segurança. E aí ele te perguntou: analise essas afirmações sobre a crônica Segurança, considerando-se as características desse gênero textual. O título mostra-se incoerente em relação ao contexto. Incorreta, desculpa, essa afirmativa. O título não é incoerente em relação ao contexto. O contexto justamente o texto fala sobre segurança. O título do texto é Segurança, não há incoerência nenhuma. Na 2, verifica-se efeito de humor típico de crônicas na passagem. Não passava ninguém pelo portão sem se identificar para a guarda. Nem as babás, nem os bebês. Claro, como os bebês vão passar, como os bebês vão assaltar o condomínio. Mas para dar aquela ênfase e, claro, um tom humorístico, não passava ninguém. Nem as babás. Aliás, nem mesmo os bebês passavam. Então, correta. 2. Na 3. A sucessiva instalação de aparatos de segurança demonstra a impotência dos moradores em relação à proteção do patrimônio. Basicamente é esse o tema do texto. Os moradores tentando se proteger e quanto mais eles tentam, mais eles veem o quão incapazes eles são de garantir essa proteção. Então, alternativa E de elefantinho colorido. Ok? 1, 2 e 3 corretas. Próxima questão sobre o mesmo texto, uma análise de tiras, de charges. Então, olha só o que ele vai fazer. Ele quer saber em quais delas a gente tem semelhança, em qual delas a gente tem semelhança ao tema tratado no texto. Um pequeno problema aqui. Olha só, nessa primeira charge, beleza, não tem nada a ver. Ele mostra lá o cara fazendo carinho no boneco. Na segunda, olha a bala, mostra a questão da violência, mas também não tem muito a ver com o texto que está tentando se proteger e não consegue. A 3, também sem grandes problemas, também fala da violência na cidade, mas não tem nada a ver com a questão da ênfase na proteção e o impedimento que isso ele causa. Agora começa um problema. Dá uma olhada nessa alternativa D. Cara, ele mostra um rapaz aí no caixa eletrônico. E quanto mais ele tenta se proteger, quanto mais ele tenta acessar o serviço, mais dados lhe são pedidos. O que essa crônica está mostrando para a gente? Ele, por causa da segurança, ele acabou sendo privado de usufruir de um serviço, devido à imensa necessidade da segurança. No texto, o que o Luiz Fernando Veríssimo falou para a gente? A situação de um condomínio que foi privado do seu serviço, no caso, privado da liberdade de poder usufruir da sua casa, de receber visitas, privado da vida, por conta da proteção com a segurança. Então, essa questão da excessiva proteção com a segurança, impedir o rapaz de usar o seu serviço, enfim, de viver normalmente, é tratado nos 2. Podemos considerar a alternativa D como correta? Sim. Porém, vamos olhar a alternativa E. Onde está a E? Não está aí. Tudo bem.
Tudo bem, vamos dar uma olhada na alternativa E. Dá uma olhadinha aí na sua prova. Na E a gente tem uma tirinha do Calvin. Na do Calvin a gente tem: acabei de ler essa ótima história de ficção científica. É sobre máquinas que passam a controlar os humanos e os transformam em escravos zumbis. Então, ao invés de nós controlarmos as máquinas, elas nos controlam? Que ideia assustadora, diz o tigre. Aí o Calvin volta: se é... Ei, que oração? Meu programa de TV está começando. O que a gente tem aí? O Calvin criticando um sistema... e ele passa a ser controlado pelo sistema que ele critica, ok? No texto, podemos fazer uma ponte com isso? Sem dúvida. O homem acaba sendo escravo daquilo que ele mesmo se põe. Ele acabou escravo da tecnologia, da segurança, escravo desse aparato que ele montou em torno dele. Assim como Calvin acabou sendo escravo da mídia. É possível associar tanto a questão D quanto a questão E, ok? Questão polêmica, não há como negar a associação em qualquer um desses dois casos. Não sabemos o que eles vão fazer no gabarito oficial, porém é uma questão complicada, polêmica. As duas alternativas estão corretas, independente do gabarito oficial, D e E corretas, ok? Vamos ver como que o INSPER vai se manifestar. Questão de número 3. Vamos lá. A reiteração da frase, mas os assaltos continuaram ao longo da crônica, tem como objetivo, questãozinha tranquila, né? Essa aqui, vamos direto para a alternativa correta, enfatizar a ineficácia dos aparatos de segurança adotados no condomínio. O que ele faz aqui? Sem problemas. Mas os assaltos continuaram. Aí fizeram isso, mas os assaltos continuaram. Fizeram isso, mas os assaltos continuaram. Fizeram isso, enfim. Quanto mais eles fazem, mais ineficazes se mostram os meios de proteção. Alternativa E, sem problemas. Questão 4, um pouquinho aí de gramática. Finalmente chegamos à nossa gramática da língua portuguesa. O recurso da indeterminação do sujeito, conforme preconiza a gramática normativa, pode ser encontrado em quer ser chato, é problema. Não vamos sê-lo. Por quê? Havia as belas casas no jardim, tranquilo, sujeito inexistente, verbo haver com sentido de existir impessoal. Só entravam no condomínio os proprietários, sujeito simples, os proprietários, maravilha. Na D, vamos lá para a alternativa D, dá uma olhada aqui a alternativa D. Quem tocasse no fio de alta tensão, sujeito é pronome indefinido. Quem? Problema nenhum, você tem o sujeito escrito. Ninguém precisa temer pelo seu patrimônio, mesma coisa, o sujeito é o pronome ninguém, ninguém precisa. Ok, alternativa C, decidiram eletrificar os muros. Você tem o verbo na terceira pessoa do plural, considerando o parágrafo, decidiram eletrificar. As pessoas decidiram. Sujeito indeterminado, maravilha. Vamos ser chato? Caso você tenha pensado assim, pelo paralelismo você não tem um sujeito indeterminado, você tem um sujeito oculto. Olha lá em cima. Os condôminos decidiram colocar torres com guardas. Decidiram eletrificar os muros, a gente consegue retomar o sujeito é os condôminos, sujeito oculto. O que o INSPER pensou? Bem, os condôminos está 2 parágrafos acima, fora de contexto, vamos indeterminar? É indeterminado? Complicado. Há a retomada, sujeito oculto, porém, pelas alternativas, as demais estão nitidamente não são indeterminados. Então vamos ficar, sem dúvidas, com a alternativa C. Decidiram eletrificar os muros, ok? Pulando para a questão de número 6, um pouquinho da nova regra ortográfica. Lembra dela, nossa reforma ortográfica? Um pouquinho do hífen. Cara, tranquilo. Antes, problema, cada prefixo funcionava de um jeito e tudo mais. Agora, mesma vogal, separa. Vogal diferente, junta. Lindo, foi isso que ele fez. Olha o caminhãozinho. O caminhãozinho passou por cima do hífen, né? Derrubou o hífen da autoestrada. Maravilha, é isso que ele está mostrando. Vogais diferentes, você tem o O e o E, vogais diferentes, então agora junta. O caminhão passou por cima, derrubou o hífen. Deu a pista. Você, aluno atento, já foi para a alternativa correta. O que você tem? Mega empresa. Terminou com A, começou com
E, vogal diferente, junta. Vogal diferente, junta, né? Ele quer a incorreta. Mega empresa, aí na alternativa está separado. Agora fica junto. As demais, autorretrato, terminou com O, começou com R, junta, duplica o R. Autoajuda, vogal diferente, junta. Micro-ondas, vogal igual, separa. Anti-inflamatório, vogal igual, separa. Então, incorreta, essa mesma alternativa A. Mega empresa deveria ficar junto. Ok? Próxima alternativa de gramática, questão 7. Questão de número 9. Questão de número 9. O texto de 7 a 9, de 7 a 10, nós vamos para a questão 9, que é gramatical. Se a frase nisso M evoca os gênios do romantismo tardio, for reescrita na voz passiva analítica. Olha aqui, voz passiva analítica, ok? Analítica, ou seja, verbo ser conjugado, verbo auxiliar no particípio. Voz passiva sintética, que é essa alternativa B aqui, ó. Essa B é sintética, com C, cuidado com isso. Na voz passiva analítica, olha o tempo do verbo. O verbo está no presente, evoca. Se M evoca os gênios são evocados por M, ok? Então, alternativa A. Cuidado para não ter colocado a C, hein? Foram evocados. O verbo está no presente. O verbo aqui está no presente. Presente, presente. Cuidado para não confundir. Maravilha? Alternativa A. Pulando para a questão de número 13. Questão 13, olha o que a gente tem lá. Os adjetivos solidários no contexto em que ocorre deve ser compreendido conotativamente, já que se trata de uma ironia. Claro, né? O que ele mostrou? Prefere em português a matemática. Estamos no textinho aqui, ó. Prefere em português a matemática. Qual que é o problema aqui? Regência do preferir, maravilha. Eu prefiro algo a algo. Maravilha. Agora, português. Tá vendo que está sem artigo aqui, ó? Português sem artigo. Não é o português. Se eu não tenho artigo no primeiro, não tenho artigo no segundo. Se não tem artigo no segundo, o que esse acento está fazendo aqui no crase? Nessa crase, que está fazendo aqui no lugar errado. Então não tem o que esse cara está fazendo aqui. Tranquilo? Então, português, a matemática, só a preposição a, falha de não de regência, mas do uso do artigo. A regência do preferir está correta. Pensando nessa falha, ele falou, adjetivos solidários tem que ser visto conotativamente, porque é irônico, sim. Solidários, o pessoal vai lá, né, os caras vão lá e ajudam, só que ajudam de modo errado. Então, tem uma ironia, sim, nesses solidários aí no texto do professor Pasquale. 2. Do ponto de vista da gramática normativa, há um erro de... Olha o problema aí. Há um erro de regência no título do site. Não há um erro de regência. Falamos bastante do verbo preferir. Quantas vezes falamos? Eu prefiro algo a algo. Lembra? Do que nunca. Algo a algo. Então a regência está correta. Sim, o verbo preferir não rejeita a preposição a, pelo contrário, ele pede essa preposição. A falha está no artigo, ok? 3. No último período, a empregar a conjunção adversativa, mas o autor sugere a ocorrência de tropeço gramatical, ok. Então ele fala lá, voltando aqui no texto, olha aí, se você quiser acompanhar aí, onde estava, vou voltar aqui no meu, onde está o meu texto? Aqui. Prefere em português a matemática. No título, usou-se a construção formal, mas, ou seja, ele deixa claro que tá a construção formal, tá, só que falhou num outro ponto. Maravilha? Então temos aí a 1 e a 3 corretas, alternativa C de Caco Pena, ok? Questão de número 14. Próxima questão de número 14. Utilize o texto abaixo para responder ao teste 14. Vamos lá, você tem empolgado com o Rio. Presidente do UFC prevê abrir escritório no Brasil e evento na Rocinha. Pera aí. Prevê abrir escritório no Brasil e evento na Rocinha?
Considerando que eu tenho o verbo abrir, ele prevê abrir um escritório no Brasil e prevê abrir um evento na Rocinha? Não, peraí. Então, no paralelismo, não bateu aí. Ele prevê abrir escritório, prevê um verbo, você tem uma oração objetiva direta aí, prevê abrir e você precisa, então, também de uma oração objetiva direta. Então, prevê realizar evento, enfim, precisa de um verbo como núcleo para manter o paralelismo. O que você tem aí? Na alternativa D, é a única que você mantém esse paralelismo que a gente falou. Prevê abrir escritório e realizar evento, tá aí no seu vídeo, realizar evento no Rio. Precisa de dois verbos, cuidado, na A você tem prevê abertura de escritório. Ele transformou o verbo em substantivo, só que depois colocou o verbo. Se fosse abertura de escritório e evento, lindo, mas não é, ok? Então as demais estão nitidamente fora aí. Então ficamos com a alternativa D, de docinho de Damasco. Próxima alternativa, alternativa de número 15. No excerto acima, ao fazer um jogo de palavras com ator grande, grande ator produz diferença. Lembra? Desde que a gente falou de substantivo e adjetivo, falei justamente japonês, velho, velho japonês. Menina pobre, pobre menina. Olha o exemplo que a gente falou, olha o exemplo que ele deu. Pobre homem. Pronto, não tem como se errar, né? Só que eu falei com menina, ele falou com homem. Tranquilo. Pobre homem, né? Seria um homem coitadinho, um homem pobre, um homem sem dinheiro, muda o valor. Estrela esportista, esportista estrela. Esse aí, ele foi longe. Foi lá num texto já utilizado, aliás, por um outro vestibular, da Veja, se não me engano, de 99, um texto bem antigo, que falava da Dina Davis, né, que era uma atriz que começou a praticar arco e flecha, e falava da Malheim Mag, né, uma esportista que parece que tinha começado na época a aparecer em revistas. Então, uma era uma estrela que era esportista e depois uma esportista que virou estrela. Então você tem essa diferença, né? Claro que conhecendo o contexto do texto ficaria bem mais fácil você visualizar essa. Faltou o texto aí, né? Mas tudo bem, sem problemas, já que a outra está bem incorreta. Na C, poesia simples, uma poesia sem grandes coisas, uma simples poesia, né? É somente uma poesia, muda o sentido. Novo modelo e modelo novo, aí sim, não muda o sentido. Né? É um novo modelo, um modelo que é novo, um modelo novo, mesma coisa. Então, alternativa D, a gente não tem alteração de sentido. No homem algum e algum homem, no homem algum a gente tem aquilo que onde não é ninguém. Né? Homem algum fez isso. Algum homem, assim, alguém fez. Quem? Algum homem aí, não sei direito quem foi. Ok? Então, alternativa D também aqui na questão de número 15. Maravilha? Vamos na sequência, vamos para a questão de número 18. Questão 18, deixa eu sair da frente do vídeo, do texto aqui para você acompanhar. Considerando-se as informações apresentadas nos textos, é correto afirmar que o motivo da inclusão do SIC no texto 2 é apontar uma falha D. Vamos ver que a gente tem aqui o trecho com SIC, está aqui na sua penúltima linha. Olha lá, na penúltima linha aqui. Ele disse que o Ministério reconhece, valoriza e tem claro a necessidade da continuidade. Opa, peraí. Se é a necessidade, ele tem clara a necessidade. Então, a gente tem uma falha de concordância nominal. Lembra, concordância verbal, verbo nominal, substantivos ou adjetivos, no caso, adjetivos. Tem clara a necessidade, então vamos direto para a alternativa A. Né? As demais ele fala de pontuação, de regência nominal, de acentuação, tudo tranquilo. Né? O grande problema aqui é se clara a possibilidade de concordância nominal, já que o adjetivo claro deveria estar no feminino para concordar com o substantivo necessidade. Mesmo que você não tivesse percebido numa primeira leitura, olha que você olhou essa alternativa aqui, você não teve grandes problemas, não é verdade? Então, 18, alternativa A, ok? Próxima questão, questão 20. Esse juiz, nada escapa, uso indevido do pronome, bacana, hein? Questão bacana, hein? Olha só, quantas vezes falei para vocês do uso do o, do a e do lhe.
Quantas vezes? Fizemos até uma análise sintática recentemente disso aí. Falei para vocês do lie como objeto indireto, do lie como adjunta de nominal, aquela diferença do lie com valor de posse, o e a só com objetos diretos. Lembra disso aí? Tá lembrando? Foi isso que ele cobrou, cara. Foi isso que ele cobrou. Você viu em sala? Você viu? A gente viu juntos. Olha lá. Esse juiz nada o escapa. Opa, peraí. Objeto direto seria o como objeto direto, certo? Nada escapa a alguém, escapa ao juiz, certo? Então eu preciso de um objeto indireto. Sendo objeto indireto, quem que você tem que colocar aí? O lhe. Nada lhe escapa. Termos preposicionados, a alguém, para alguém, de alguém, por alguém, o lhe. Daí usou o pronome errado, né? Porque o pronome, o fato dele bater, né? Deveria usar o lhe quando ele usou o o. E o juiz, opa, apitou, ok? É o que ele está falando aqui na alternativa B. Alternativa B. O uso de um objeto direto no lugar de um objeto indireto. Tranquilo? Claro, usou o como objeto direto, onde deveria ser o lhe. Tranquilo. Creio que você não tenha tido grandes problemas aí nessa questão que a gente bateu bem esse assunto em sala. Alternativa B, bucho, bofe, biscoito, bolinho de bacalhau. E a última questão, opa, para terminar com mais um pepino, né? Olha lá. Bom, o que a gente tem? Ele quer saber a alternativa em que todos os processos de formação na mesma sequência seguem o da tira. Quantas questões assim fizemos nos simulados, hein? De colocar uma sequência de palavras para você ver na formação a mesma sequência. O tipo de questão não foi surpresa para você. O que você talvez não esperasse seria um erro nessa questão, né? Bom, excitação vem de excitar, derivação sufixal, lindo. Perversão de perverso, derivação sufixal, maravilha. Alucinação de alucinar, derivação sufixal, excelente. Deslumbramento de deslumbrar, derivação sufixal. Oba, por enquanto, todas sufixais. O problema foi aqui. Mais para cá. Aqui, achei. Obsessão. Obsessão. O problema foi nessa palavra, obsessão. Por mais que a gente tenha uma aproximação semântica do verbo obcecar, eles derivam de estruturas diferentes, né? Obsessão vem do latim obsessio, obsessionis. Obcecar, o verbo, vem de obseco, também do latim, porém de origens diferentes. Por isso, inclusive, que tem diferença na grafia. Obcecar é com C, obsessão com S, por causa dessa origem latina diferente, né? Na aula de ortografia até passei rapidamente por essa palavra, não sei se você lembra, ok? Mas, enfim, obsessão não é derivado sufixal de obcecar, não é. Obsessão é uma palavra primitiva, ok? Vindo direto do latim. Não temos nenhuma alternativa em que a gente tenha no segundo espaço uma palavra primitiva, né? A gente tem, por exemplo, na D a palavra lição, ok, mas aí você está lá na D, não está no segundo espaço. Obsessão estaria no segundo espaço. O que a gente tem no segundo espaço? Votação, derivação sufixal. Suavidade, derivação sufixal. Ajuda, derivação regressiva do verbo ajudar. Geração sufixal, medidor sufixal. Não tem resposta. Não tem resposta por causa do vocábulo obsessão. Acreditamos que o INSPER tenha considerado obsessão como derivação sufixal. Por isso, acreditamos que ele vai colocar a alternativa E no gabarito. Agora, não é. Como o INSPER vai se pronunciar? Não sabemos, só nos resta esperar, ok? Então, duas questõezinhas polêmicas, uma com duas respostas, uma sem resposta. As demais foram bem tranquilas. Tenho certeza que você que se preparou com a gente durante o segundo semestre não teve nenhuma surpresa na prova de português de gramática, ok? De resto, foi um grande prazer. Espero revê-los no ano que vem como visitantes, só para contar como está a vida no ensino superior. Até a próxima, um grande abraço.